Eu posso ser sincera? Eu posso? Pode. Ah, você tá falando no podcast? É. Claro que Eu sim. posso falar as coisas que eu achar. Claro. Tá. A única coisa que eu não te pedi foi o que você não quer falar. Deu o play aqui no seu celular? Ah, eu dei, eu acho. Deu. Não quero falar nada, não tem nada pra não falar. É? Então vou pôr. Só não vou citar nomes. E nem prints. Hoje é um dia muito especial pra mim, porque o episódio de hoje, o terceiro episódio, é com uma pessoa muito especial, que não tenho nem palavras pra dizer o quanto estou feliz. Não vou dizer dela ter aceitado esse convite, porque eu desde o início coloquei pra mim que eu não iria convidar ela, pelo menos agora no início, pra não parecer forçado esse trabalho, mas ela falou, amor, eu acho que a gente podia gravar. Então, se caso sair alguma coisa aqui fora do normal, porque nós somos um casal, não reparem, mas eu acredito que a história dela, o trabalho dela, vai agregar muito em meu livro. E realmente, tipo, é uma felicidade que não tem palavras para eu descrever. Então vamos lá. Muito obrigado por estar aqui comigo nesse momento. Obrigada de você verdade por mesmo. partilhar tua história comigo. Obrigado. E eu quero que você se apresente, para quem não te conhece, muita gente conhece, mas também agora que esses episódios vão estar rodando pelo Brasil todo, se apresenta para o pessoal, fala sobre um pouquinho você. Bom, meu nome é Gabriela Agostini Dal Ponte Vieira, mais conhecida, né, como Gabi Dal Ponte, fotógrafa, formada em Direito, bacharel em Direito, não atuante, não passei na OAB, não tive interesse em seguir a carreira, enfim. Hoje me realizo profissionalmente como fotógrafa. Que bom. Eu acho que faltou empresária aí, né? Porque eu tenho uma tremenda admiração por esses poucos 6 anos de profissão, mas com muita evolução. E eu queria que você começasse contando como foi esse início. Porque você começou na empresa para arrumar os meus contratos, que não eram muito bons, né? E a gente começou aí em casamento e de repente você decidiu fazer fotos de pessoas, né? Ensaios fotográficos. Eu nunca pensei que eu fosse ser fotógrafa. É até estranho te contar essa história porque você já conhece ela, né? Mas, primeiro de tudo, eu sempre via o teu esforço, via a tua potência e sempre achei que você não era remunerado o suficiente. Então, eu via teu esforço, eu via você trabalhando por pouco e vendo sempre as suas fotos com muito destaque. E quando eu percebi que as tuas fotos, mesmo de freelance, tinham um destaque por vezes maior do que quem te contratava, para mim foi uma coisa que me chamou a atenção e falou, não, eu acredito que eu tenho que explorar mais esse potencial para fazer eu ganhar mais dinheiro. E lá dentro do que eu tinha no meu conhecimento, o que eu poderia fazer? Porque eu imaginava, né, que eu seria advogada, coisas assim. Pensei, bom, num casamento quem manda é a mulher, vou começar a participar das reuniões de casamento, porque daí a mulher se conecta comigo e a gente aumenta a probabilidade do fecho de casamento, porque na nossa cabeça, na época, né, sucesso para nós naquela época era ter uma agenda lotada de casamentos. A gente não conseguiu, né? Não. Ainda bem, porque depois que a gente começou a fazer um pouco mais de casamento, a gente pôde perceber que não é o tipo de vida que a gente quer, porque nós temos família em primeiro lugar, a gente queria criar o nosso filho, enfim. Então depois entrei nessa parte, comecei a te ajudar em casamentos. Teve um dia que sobrou uma câmera e eu fui sem nenhuma pretensão de mostrar meu potencial nem nada. E você, depois, quando verificou as fotos, falou, epa, eu acho que tem jeito, eu acho que a gente consegue dar conta de um evento sozinhos. E então a gente começou a pegar essa parte de casamento juntos. E eu também pensei em como que eu poderia entrar nos ensaios, né? Então eu tenho uma veia autodidata muito forte, eu gosto de aprender. Quando eu quero aprender, é muito rápido para eu aprender. Então eu pensei, bom, se cada ensaio ali eu fazer uma make, um cabelo e a gente tirar 200 pila a mais, já era muito bom. Eu vou te interromper um pouquinho porque eu quero que você conte, que é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem, né? Essa parte que a gente passava por algumas dificuldades na época. E realmente, tudo que fosse entrar nos ajudaria muito. Mas tem a situação do seu primeiro ensaio, Sim. que daí começou as coisas. Aí quando eu pensei de fazer essa parte de produzir os teus ensaios e eu fui junto e eu percebia que aquilo que estava na minha cabeça não saía na câmera. E gente, quando a coisa é com marido, com esposa,
A gente sempre tá um passo à frente do estresse, sabe? Então, se fosse outra pessoa fotografando, eu seguiria uma forma de lidar, mas por ser marido, aquilo ficava fervendo e eu não gostava, assim, da sensação da pessoa, às vezes, perceber um incômodo entre nós. Então, quando eu percebi que, mesmo eu ali te ajudando, não saía o que eu estava imaginando, que foi aonde eu percebi que não, eu acho que meu lugar não é fazendo cabelo e maquiagem, meu lugar talvez seja atrás das câmeras. E era uma coisa que eu já vinha comentando, esboçando com certas pessoas e tudo. Mas assim como, né, tem que frisar, desde o início, eu nunca precisei colocar força para o meu trabalho dar certo. Nunca precisei, eu acho que porque eu deixei acontecer, porque eu estava pronta, porque eu sempre quis melhorar, sempre buscar o melhor. Então, o meu primeiro trabalho, ele bateu na porta de casa. E, como você disse, nós tínhamos péssimas condições financeiras, né? Apesar de ter ombro quente, né? Então, nossos pais nunca deixaram a gente passar por nenhum tipo de dificuldade, coisas que a gente vê que acontece por aí, né? Então, a gente não tinha tudo de mão beijada, mas a gente não passava necessidade, só que a gente nunca quis ficar embaixo da asa de pai e de mãe. E isso sempre foi um objetivo meu e teu, mesmo antes de ter o João, enfim, a gente sempre teve, não um orgulho ferido, mas a gente sempre teve um orgulho de falar, não, a gente vai dar conta, talvez não tudo agora, talvez não tudo daqui a pouco, mas vai chegar uma hora que a gente vai conseguir. E, porque imagina, eu lembro que o cartão de crédito chegava a fatura de R$500 e a gente não tinha de onde tirar R$500. Geralmente já tinha ido para outras contas. Encontrei log de Facebook meu e teu, comemorando que a vizinha ia dar o resto do pacote de fralda pra gente, que então naquele mês a gente ia conseguir economizar R$34, R$35 e que isso ia fazer toda a diferença pra nós. Então a nossa situação era essa, o mês começava, a gente não sabia se ia ter dinheiro pra pagar as contas. Voltando então, né, a parte do primeiro trabalho, como eu já vinha comentando essa ideia de talvez, né, ter um projeto de fotografia feminina, na época a fotografia feminina aqui em Cascavel já estava muito baixo o mercado, não se via mais tanto aquele fomento pelo ensaio de 15 anos, ensaio de 21 anos, nem se falava, eu pelo menos não ouvia muito disso, Às vezes se vendia para completar um pacote. Um pacote, alguma coisa assim, né? E aí, naquele dia a campanha tocou, e a minha primeira cliente bateu na porta de casa, Gabi, você vai fazer aquele projeto de fotografia feminina? Falei, vou. Acho que eu vou. Eu vou. E aí, como que vai ser? Falei, custa tanto, eu te entrego tanto. Então, fechou, eu quero. E eu recebo assim. E isso era umas 3 vezes o valor do que eu cobrava. Aí, né, ele já passou pra frente, né? Eu entrei em casa e falei, amor, fechei meu primeiro book. Ai, que legal. E quanto que você cobrou? Falei, R$750. O Guilherme só olhou pra mim e falou assim, quê? Eu trabalho há tantos anos fazendo foto e eu nunca cobrei isso no book, você não sabe nem mexer na câmera, você não sabe editar, você não sabe fazer nada. Falei, foi à vista. Não acredito, o que você vai fazer? Como que você vai tirar essas fotos? Não sei, eu vou. Eu acho que colocar o preço alto foi a minha forma de relutar ao processo. Não foi fugir. Sim. Foi... É que uma base você tinha de mexer na câmera, né, no evento e tudo. Eu não tinha direção, sozinha, eu não sabia direção, eu não sabia usar flash, não sabia nada, assim, nada. Mas eu acho que na época você tinha isso na sua mente que você não sabia. Mas toda essa questão de você tentar, quando a gente ia fazer fotos, né, fazer com que eu fotografasse como você estava falando, isso já era algo teu. Já era então, um sinal de que tinha. Então só faltava essa parte de você pegar. E como que você fez esse primeiro book? Cocô na mão. Mais ou menos isso, com uma colinha. Eu fiz uma colinha de... Na verdade, a colinha foi num trabalho que eu tive que te substituir. Mas, né, a colinha me mostrava... Nesse primeiro eu não fiz nem a colinha. O primeiro mesmo foi assim. Esses botões servem pra alguma coisa. Então, se eu olhava na câmera e não tava ficando do jeito que eu achava bonito, eu mexia nos botões até ficar do jeito que eu achava bonito. Aí eu acho que foi um insight da alma, assim, que foi um processo um pouco difícil entre nós no início, que você vem de uma parte muito técnica, né? Eu já tô dentro da família de fotógrafos, né? Então eu falo, eu não tenho como comparar minha trajetória com uma pessoa que não tem ninguém de fotógrafo na família que possa emprestar equipamento, né?
Eu já comecei como fotógrafa já com a melhor câmera, ou talvez a segunda melhor câmera do mercado. Eu não peguei equipamento, né, como que diz assim, amador, né? Então, na época já era equipamento profissional. Então, já tinha esse lado todo muito técnico da fotografia por parte sua, por parte do teu irmão. Eu acabava recebendo essa influência e eu fui contra. Falei, não tô nem aí pra quanto de ISO tem que pôr, não tô nem aí pra quanto de velocidade tem que pôr. Não vou fazer um ensaio com 3 flashes. Eu não posso, porque se eu ficar presa nisso, o negócio não vai fluir, né? Bom, mas só pra não perder o gancho de poder finalizar. Que a gente tava falando da questão financeira e do primeiro ensaio. Nesse dia, quando eu fechei o primeiro ensaio, a ficha caiu que, para aquele mês, a escola do João, a luz e a água estavam pagos antes da fatura chegar. Foi a primeira vez que a gente teve essa sensação. Eu acho que quando o meu trabalho, quando eu recebi esse alvará do universo de que sim, vai funcionar, eu acho que a gente sentiu um alívio muito grande de ver a potência, né, que isso poderia alcançar. Porque eu acho que isso só foi com o tempo, porque hoje a gente percebe, né, realmente e sente o quão poder tem, né, a união, tanto quanto casal, quanto empresa, certo? Que a gente não tem nossas empresas unidas hoje, a gente divide o mesmo espaço, mas a gente percebe que realmente quando só tem um lado, né, tanto que se for a mulher ou o homem que entra o dinheiro, realmente eu acredito que acaba ficando mais difícil. Tanto por uma pessoa não exercer algo, né, essa é uma visão minha, porque todos têm um poder dentro de si. E se você acaba reservando ele apenas para a família, eu acredito que você, com o tempo, você vai acabar entrando em pensamentos ruins, vamos dizer assim, né? Porque você precisa explorar outras áreas da sua vida ao não ser mãe, casa, eu acho que pai, casa. Eu acho que é relativo, porque eu acho que tem pessoas com o perfil mais de estar em casa, ser mãe, ser aquela esposa que fica dentro de casa, e essas pessoas se realizam dessa forma e tá tudo bem, tendo em vista, né, a questão, cada um sabe a questão financeira que vive, tem gente que não se importa. Eu não tenho esse perfil, eu não me realizo estando dentro de casa. Eu não me realizo se eu não tô aqui no Instagram, eu não me realizo se eu não tô clicando, eu não me realizo se eu não tô vendendo, não me realizo se eu não tô tendo essa parte muito ativa minha. Por vezes eu tenho vontade de falar, né, você já presenciou Deus, tô pronta pra ser bancada. Mas não vai... dura 2 semanas. Não vai durar 2 semanas, né? Porque o trabalho, ele faz parte de mim e eu não sou mais que ninguém, nem menos que ninguém por isso. É o que eu quis dizer antes, mas tudo bem. É que dá chance pra gente chata eu acredito. Comentar. Mas vai ter. Mas eu quero saber de você, né, para explicar o teu negócio hoje, porque a gente vai chegar nos dias de hoje, mas lá no início nem estúdio você tinha. Não, no início, né, não tinha estúdio, não tinha conhecimento, não tinha... Você nem queria usar flash. Não queria, e o computador, se eu não me engano, no início a gente dividia ele, porque só você que tinha, né, então a gente tinha que dividir. Era tranquilo, porque eu não tinha um fluxo grande, você também estava, né, começando a alçar seus voos sozinho também, né, e aí passou um tempo, eu comecei, pra mim, assim, um mês bom, era um mês que eu tinha 2 ensaios. Eu acho que assim, o que fez diferença assim no meu trajeto foi que assim, eu sempre quis o sucesso, mas eu já me sentia com muito sucesso quando eu tinha 1 ensaio, 2 ensaios por mês. Aquele 1 ensaio, aqueles 2 ensaios pra mim, eles eram tudo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Você nunca me viu reclamando nesses 6, 7 anos de tipo, não tenho agenda, o que eu vou fazer, ninguém tá vindo atrás, nunca. Aí tem gente que às vezes deixa os planos pra depois, tem gente que fica deixando tudo pra depois porque eu não tenho material, porque eu não tenho isso. Eu nunca. Eu acho que o que você contou agora no início também entra nessa parte que às vezes as pessoas esperam estar prontas, né? Se talvez você estivesse, né, esperado estar pronta para fazer o primeiro book, talvez teria demorado um pouco mais, talvez teria desistido. A gente não sabe. Eu tinha um receio bem grande dentro de mim e eu acabava não entrando em temas muito fotográficos assim nas redes sociais, porque assim, outra vantagem que eu tenho é que eu gosto de falar. Eu gosto de aparecer, de conversar. Antes do Instagram abrir a parte de stories, eu já aparecia falando no Snapchat. Então já é uma coisa que é minha.
Eu adoro a plataforma do Insta, pra mim é muito bom eu estar ali. Eu sou bem resolvida sobre, apareci hoje, não apareci amanhã. Quem me segue sabe que eu sou assim. Que se eu não aparecia porque provavelmente eu não tinha nada pra falar, ou eu não tava com nada programado, ou não veio nada, que eu não fico ali enchendo de baboseira só pra estar vendendo, só pra estar oferecendo, só para as pessoas estarem me vendo, né? Então, essa é uma outra facilidade. Então, isso também eu acredito que me manteve muito positiva, porque eu sempre apareci eu do meu jeito. Hoje eu faço, né, essa leitura de como que eu aparecia e que temas que eu abordava, e eu talvez, né, hoje com a minha mentalidade, talvez eu faria diferente. Eu não apareceria falando sobre trabalho de cabelo molhado, vestido pijama. Mas eu era nova, eu era jovem e eu já estava ganhando destaque lá atrás fazendo desse jeito. Eu acho que é por isso que existe um caminho a ser trilhado. Talvez se você começa já tudo certo, hoje você estaria de um outro jeito. Que a gente nunca é do mesmo jeito. E que eu falei assim, que eu tinha um pouco de receio. Eu tinha muito receio das pessoas, assim, dos fotógrafos mais antigos, ou do pessoal que é mais ligado nessa parte artística, de vir querer ficar tirando satisfação comigo, sabe? Sobre o que é arte, o que é Fibonacci, o que é essas coisas assim. Então, uma coisa que me ajudou a me libertar é entender de uma vez por todas que eu não estava fotografando para fotógrafo. Eu nunca clico para fotógrafo. Eu não me importo com o que fotógrafos acham das minhas fotos. Eu não tô nem aí. Eu me importo em fazer um bom trabalho para as minhas clientes. E o meu bom trabalho, pegar a câmera, fazer uma boa foto e uma boa edição, isso é ínfimo perto do que eu considero bom trabalho. É isso que a gente vai abordar daqui um pouquinho. Calma. Calma. E eu quero que você conte quais desafios você passou. Pode ser nesse início ou mais pra frente também, porque eu acredito que houve desafios, né? Eu sei que houve desafios, talvez frustrações, não é desânimo, algo negativo que possa ter agregado nessa parte da sua evolução na profissão. Eu acho que uma das coisas que foi mais difícil e que até hoje é o meu ponto é o posicionamento. Eu digo que hoje eu sou a mulher que eu sou, hoje eu sou o ser humano que eu sou por causa da profissão que eu escolhi e porque eu resolvi ter uma conduta. Eu escolhi ter uma conduta. Então, apesar de lá atrás eu não ter um monte de clientes, eu sabia que eu teria, eu sempre consegui projetar a longo prazo. Sempre. Sempre eu consegui imaginar aquela situação de uma balada, de uma janta, de um evento, aonde num grupo de 10 mulheres, 5 falaram comigo. Hoje a realidade é que se tem 10 mulheres num evento, provavelmente umas 8 já falaram comigo, né? Mas eu imaginava isso. Num evento, um grupinho de 10 mulheres, 5 vieram falar comigo. E para uma eu dei desconto, para outra eu abri outra exceção, para uma eu emprestei look, para outra eu falei não pode. Então eu sempre busquei trazer uma conduta que ela fosse coerente e que quando essas 5 pessoas se encontrassem e falassem sobre a Gabi Dal Ponte, elas falassem a mesma coisa. Ela me tratou bem, ela isso, ela... Então, essa parte foi uma coisa que foi bem desafiador, porque eu não tinha matéria dentro de mim para isso. Então, o que eu fiz? Me muni de cursos. Eu sou uma pessoa que eu consumo gratuito. Eu gosto de consumir as coisas gratuitas da internet. Todo mundo que quer vender um curso, ela precisa oferecer alguma coisa gratuita. Se eu tinha tempo para estudar, eu estava fazendo a parte gratuita. Então, ali já sai tanta coisa que se eu conseguisse tirar uma ou duas coisas e pôr em prática, já estava valendo. Então, dificilmente eu assisti aquelas semanas gratuitas e comprei um curso depois, porque o que já vinha de gratuito eu conseguia aplicar, para mim já transformava muito a minha vida. Até porque dependendo da época a gente nem podia comprar. Não tinha de onde comprar, né? Até num aniversário eu pedi um curso pro meu pai, num Natal eu pedi outro curso, então para mim, por muito tempo, eu quis, né, cursos. Mas enfim, voltando aos desafios. O primeiro deles, posicionamento. Tanto de comportamento quanto de valor. Sim. Eu sabia o que eu estava deixando em casa quando eu saía para trabalhar. E eu não tinha a ambição de estar ali, aquilo acontecendo. Aquilo veio e chegou na minha vida. Então eu pensei, eu não vou me sujeitar a qualquer coisa. Porque se for para eu abandonar coisas que são importantes dentro de casa, não vai ser por qualquer valor. Então desde o início eu consegui ter um valor congruente, assim, como o quanto que aquilo me tomava de tempo para eu receber na proporção do que eu não estava podendo estar presente dentro de casa e o que eu poderia trazer com aquele dinheiro para dentro de casa. Então isso foi outro desafio. E puxando o gancho do valor, né?
a gente tá numa cidade, num polo, nós temos muitos fotógrafos aqui. Então, muitas pessoas, tipo, e o fulano faz, mas o fulano faz mais barato. E em algumas dessas coisas assim, e por vezes, em algumas situações, a gente estando em situação financeira exigindo um pouco mais de urgência, eu me meti em algumas situações onde eu esqueci daquele meu primeiro propósito. Então, eu ainda não tinha a inteligência emocional de lidar com algumas dessas coisas. Então, a gente tinha a urgência de pagar a conta, eu tinha uma cliente querendo pagar pouco, mais uma agenda livre. Hoje em dia, essa é a equação perfeita da mutreta. Eu já consigo sentir de longe. E eu já entendi hoje em dia que se eu determinei um posicionamento para mim, na hora que eu tenho que sair daquilo que eu sei que funciona, é a hora que o cliente vai cancelar, é a hora que a cliente não vai aparecer, é a hora que a cliente vai vir com aquelas coisas que ela propõe 1 milhão de parcerias para 1 milhão de gente que vem depois querer usar as minhas fotos sem ter autorização. Então, dentre essas coisas assim, em um desses desafios, em um desses dias que foi o dia mais difícil para mim na minha profissão, você sabe qual que é, eu estava de frente pro espelho, dando tapa na minha cara e me perguntando por que você tá fazendo isso? E talvez aí você acha que foi um ponto de acordar, assim, e tipo, não sei se na época talvez você entenderia que, tipo assim, eu tô fugindo do meu propósito, né? Mas você acha que foi um ponto assim, de tipo, eu não posso fazer isso, por isso que tá acontecendo? Eu acho que isso reflete um pouco da minha insegurança e de achar que os outros sempre são mais do que eu. Então, por estar atendendo a famosinha, por estar fazendo foto da famosinha, nenhuma famosinha quer levar você nas costas. Ela quer ela. Dificilmente ela vai querer ela e você na mesma que equação. Tem, mas não era este caso, né? Eu entendo. E eu sofri bastante com essa situação. Hoje eu já não falo mais tão dolorida, mas por anos essa situação ela sangrou dentro de mim, ela escorreu dentro de mim. E foi você que me ajudou um dia, né, a me posicionar. A situação estava fervendo pelo WhatsApp e eu não sabendo como lidar. E você tem que fazer isso, isso e isso. E eu, tipo, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas é difícil, eu não consigo. Mas eu consegui, você me ajudou, eu consegui quebrar aquele contrato. Foi difícil falar, olha, pega teu dinheiro de volta, porque teve que tirar de onde não tinha para falar, toma teu dinheiro de volta. Não vou mais querer aquele resto do dinheiro pelo resto do trabalho. Mas hoje eu olho pra isso e eu vejo como que isso me edificou. Fortaleceu. Isso me edificou demais. Então, assim, foi uma situação que doeu. Foi uma situação muito triste, porque parecia uma coisa assim que eu precisava. Eu queria que alguém visse a minha dor, que alguém me acolhesse, enfim, né? Mas hoje isso foi. E eu agradeço que aconteceu bem no início, porque depois desse dia, nunca mais aconteceram situações assim. Porque eu já conseguia sentir. Isso aí, Mas é isso que eu talvez tenha te pedido antes, né? Porque você vai aprendendo, né? Aprendendo com essas situações e tudo mais. E eu acredito que uma das leis daqui é a gente aprender com o que acontece. Então, se a gente continua praticando os mesmos erros, eles vão continuar trazendo esses sentimentos para nós. E eu não sou uma pessoa do perfil que tem relutância por essa mudança. Então, assim, doeu, machucou, eu sei que vai transformar. Então eu não fico assim, tipo, por que isso aconteceu? Não, vamos lá, vamos tirar o que tá de lição nisso. Eu sei que se aquela situação acontecer, bater de novo na minha porta, eu sei que eu tenho 2 opções. Eu posso fazer a mesma coisa que eu já fiz aquele dia e estar sujeita a acontecer a mesma frustração, ou eu posso pegar aquela frustração, encher meu peito de ar, vai com medo mesmo e vai. E aí o que acontece? Esse posicionamento filtra. Aí, às vezes, você pega uma pessoa para analisar o teu negócio, para fazer o filtro, para fazer o funil, sendo que a boca desse funil, ele tem que ser o que você quer fazer, o que você está disposto a fazer, que tipo de gente que você quer atender. A gente não tá aqui para atender todo mundo, a gente não tá aqui para agradar todo mundo. E eu nunca, em condições humanas, atenderia todas as mulheres do mundo. Nem daqui de Cascavel.
Isso que eu queria saber de você, assim, né? Além do posicionamento, talvez ele já entra numa parte de marketing, de você se posicionar e tudo mais. Mas o que você faz mais para o teu negócio? Para essa questão do marketing, de as pessoas te encontrarem, se identificarem com o seu serviço? Eu sou eu mesma. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. E eu não planejo nada. Algumas coisas eu planejo. O que eu planejo é o que chega de insight, que eu tenho muitos. Sim. Porque para mim, criatividade tá ligada com o criador. Então, para mim, quanto mais conectada com o criador eu tô, mais esse canal ele vai estar fresco, ele vai estar limpo, ele vai chegar para mim em ideias que tem a ver com esse propósito, com esse posicionamento que eu tô me colocando. Quando eu tô sem ideia, eu oro. Deus, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece meus objetivos, o Senhor sabe que eu não vou passar em cima de ninguém e não vou passar ninguém para trás. Como que, sendo quem eu sou, com o que eu tenho de conhecimento, com o que eu tenho de equipamento, como que eu posso fazer? Me mostra, me dá um sinal. E é assim. Então, a única coisa que eu planejo são essas coisas que vêm de insights e que eles necessitam do planejamento para eu colocar em prática. De resto, eu sou eu mesma da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E isso é legal porque agora, em si, nessas entrevistas que eu estou fazendo, eu não vou entrar tanto numa parte espiritual e tudo mais. Eu vou fazer alguns podcasts mais nessa área que eu e você gostamos muito, que mudou nossas vidas, a gente sabe. Mas o intuito aqui é agregar para o empreendedorismo. Não que a parte espiritual não agregue, mas as pessoas te conhecem, né, sabem que a gente passou por muita coisa. Mas hoje, né, você não faz nenhum tráfego pago, você não faz propaganda em TV, não... O teu marketing, Gabi, eu sei que é muito você. As tuas redes sociais é a tua cara. Mas como você faz? Porque, pra falar a verdade, nem eu sei. Eu tento me espelhar, eu já tentei fazer igual, não dá certo. Tô tentando há um tempo fazer do meu jeito e eu acredito que daí que começou a dar certo. Como você faz? Então, desde o início, eu nunca achei justo eu usar o ensaio de uma cliente para me panfletar. Sim. Porque ela que pagou por aquelas fotos. Eu não acho justo eu ficar expondo, assim, as coisas. Às vezes eu coloco um stories editando e tal, mas ele nunca é muito comprometedor ou algo desse jeito, né? Então, de primeira, assim, desde o início eu sempre disse que eu queria postar uma foto de cada cliente no meu Insta. E é o que eu faço. Então, às vezes eu não tinha foto pra postar no mês, né? No mês, na semana, tudo bem, ficava sem foto. Eu nunca fui refém do algoritmo, sabe? Não uso tráfego pago. Quando usamos na campanha de Natal, detestei, não gostei, não gosto de linguagem apelativa, eu não gosto de linguagem de escassez. Eu sei que dá potência do marketing pago, do tráfego pago, mas eu não gosto da posição que eu preciso me colocar para fazer isso vender. Então, o que eu faço eu não ligo para os números, eu não ligo para curtida, eu não ligo para comentário, eu não ligo para viralizar. O que me importa é se eu tô dando um bom atendimento, se as pessoas vêm conversar comigo. Então, eu coloco a minha energia naquilo que realmente importa. Um site bem explicado, um atendimento bem feito, stories com uma boa luz, com uma linguagem boa. Então, eu vejo que eu melhorei demais a minha dicção, meu português. Então, eu acho que a gente já tem muita coisa na mão que capacita a gente a ter esse marketing. Então, eu não tenho regra. Às vezes eu tenho clientes de segunda a segunda e às vezes eu não posto uma foto por dia. Além das redes sociais, você já fez algo a mais? Tipo, outdoor, revistas? Eu acho que eu fiz uma entrevista lá no início, que eu fui convidada. Revista, se apareceu, foi porque foi coisa da cliente, que a cliente me contratou para ela sair na revista, mas tudo foi boca a boca, eu com eu mesma, e conduzindo ali as redes sociais do jeito que eu acho legal. Então, depois que eu passei por uma consultoria, né? Sim. Eu troquei bastante a minha questão do perfil. Então, assim, hoje em dia, o que eu faço, né? Foto minha, no feed não tem foto de celular. A não ser que seja bem produzida, que nem as da praia, que ficaram super top, ok? Então, foto minha, de cunho pessoal, dificilmente vai pro feed. O meu Insta é a minha vitrine.
Independente de uma pessoa vir querer debater comigo, se você não pode ter Instagram vitrine. Pra mim funciona, então eu tenho. Nesse tempo de profissão, como que você se especializou? Eu entendi a importância da biblioteca visual, então uma das primeiras coisas que eu fiz foi parar de seguir tudo que é coisa que tirava minha atenção. Então eu já faz muitos anos que não consumo televisão, não consumo novela, não consumo fofoca, não consumo Big Brother, não consumo subcelebridades. Então comecei primeiro cortando tudo isso para consumir coisas que nutrissem minha biblioteca visual. O que eu acho bonito? Eu não sabia interpretar o porquê que eu achava certas coisas bonitas. Eu não sabia se era luz, eu não sabia se era cor, eu não sabia se era ângulo, se era roupa. Eu sabia que eu achava bonito. Então eu fui me nutrindo primeiro de inspirações. Sim. Depois disso, eu fiz um curso do Robson Kunz, que é o Poder da Autoria, que eu acho muito, muito, muito legal o curso dele. Era mais voltado para casamento, mas eu trago os ensinamentos assim até hoje, que ele traz muito essa pegada da gente dominar o equipamento, da gente dominar a luz, para usar isso em prol dessa tradução do que a gente tem na mente, para conseguir, nossa, poxa, imaginei uma foto de um jeito aqui, conseguir pôr ela ali. Isso me ajudou bastante. Aí nesse meio tempo, por eu ser fluente em inglês, né, eu tenho muitas vantagens. E eu não canso de pesquisar curso, não canso. Assinei uma plataforma que é americana, bem voltada para edição, e foi aonde a minha edição, nossa. Eu lembro. Nossa, eu estudava demais, eu tenho meus caderninhos tudo escrito, tudo. Que foi aonde alavancou muito. Aí depois disso, eu fiz uma consultoria com o Primo Taca Neto lá em Brusque, que foi a primeira vez que eu tive contato com fotografia de estúdio, que eu relutava muito. Relutava o uso de flash, relutava a estúdio. E, nossa, nos primeiros cliques que eu fiz lá, eu falei, putz, eu levo jeito pro negócio. E voltando desse curso, então, né, a gente abriu mão da nossa sala de jantar para eu montar um estúdio, tipo, com uma lona. Que espaço que tinha aquele lugar lá? 2,5 por 3? Uns 3 por 3. 3 por 3. Era um quadradinho. Era um quadradinho. A gente chegou em casa, você instalou o varão de cortina, a gente passou a lona no varão de cortina, a lona de um lado era branca, do outro lado era preta. Convidei 2 pessoas, falei, viu, vamos fazer uns testes de luz? Vamos. E eu postei o teste de luz, pá! Estrondou de gente pra fazer foto de estúdio. E aí, beleza, o estúdio vingou, depois a gente fechou oficialmente nossa área de lazer da casa, né? A casa virou estúdio e escritório, praticamente. E depois eu fiz um curso com o João Gilger, que era mais voltado a ensaios externos. E foi aonde daí agora, recente, eu fiz um curso de gestantes com a Gravidiva, com a Vanessa. E por hora eu encerro por aqui cursos, não tenho mais interesse, a não ser que uma coisa muito extraordinária chegue. É porque eu posso ser suspeito em falar, né, mas... teve Bernardo Coelho também. Não vou falar que você deve fazer cursos, mas eu acredito que você hoje é referência, né? Muitos fotógrafos acredito que se inspiram em você. Aqui na região, eu acredito que teriam, nessa sua linha, 2 fotógrafos que seriam, vamos dizer assim, perfeitos. Que seria você e o Rodrigo Vipiche aqui de Toledo. Minha inspiração desde o início. E eu acredito que se você conseguir expressar, agora a gente já falou um pouquinho, né, sobre posicionamento, sobre como você faz o marketing, mas alguma coisa que você acha que te levou a, por exemplo, o ano passado ter fechado o ano com mais de 200 clientes? Eu tenho muita vontade de trabalhar. Eu não tenho preguiça de trabalhar. E eu sei que o trabalho é o meio, o trabalho é o veículo para eu realizar os meus sonhos. E eu falo isso para as minhas clientes abertamente todos os dias nos stories. Eu faço isso com paixão, com amor, eu dou o melhor de mim, porque eu quero mesmo que tudo que elas vêm buscar aconteça. Sim. Eu quero que elas se realizem. Então, quando ela vem atrás de um ensaio pessoal, eu quero que elas resgatem mesmo tudo isso que elas vêm para resgatar. Quando é um ensaio profissional, eu desejo muito, muito que essas fotos façam um sucesso maior do que ela pudesse esperar. Que ela lucre muito com isso. Eu acho que tem a ver com eu não querer pegar isso pra mim, sabe? Eu não quero pegar esse brilho só pra mim. Sim. Eu quero, através do meu trabalho, compartilhar isso com elas. E a gente sempre se identifica muito. Eu não tenho uma cliente que
que eu tive alguma desavença ou que algum dia veio me cobrar alguma coisa. Sempre a gente nutriu uma coisa muito legal juntas. Uma coisa que eu quero saber, que eu quero essas informações das pessoas que vierem aqui, você acha que isso é por, não entendam mal, mas por você não levar o financeiro como em primeiro lugar, que é um pouquinho diferente de mim, né? Às vezes eu sou um pouco apegado, a gente fatura, é claro, você vive renovando seu estúdio, eu acredito que é para renovar suas ideias também, mas eu te conhecendo, eu vejo que, tipo assim, quanto mais você desapega desse financeiro, mais vem. Uhum. Você acha que é isso mesmo? Eu acho que é. Eu acho que tem a ver com não fazer por causa do dinheiro. Claro que o dinheiro ele é importante porque é ele que vai trazer as coisas que a gente quer. A gente não vai conseguir viajar sem dinheiro, a gente não consegue pagar a escola das crianças sem dinheiro. Até mesmo reinvestir no próprio negócio. Então, eu não me importo de gastar, eu não me importo de investir. Eu nunca imaginei que uma cliente fosse querer fazer mais do que um ensaio comigo na mesma vida. E aí, de repente, eu tenho cliente que faz 6 ensaios num ano comigo. Eu me sinto na obrigação de trazer um estúdio toda vez renovado, toda vez diferente, um lugar limpo, um lugar aconchegante, um lugar que ela se sinta top. E não só as coisas físicas, né? Mas o que você sempre está aprendendo, né? Sempre. Igual eu falo assim, eu não tenho um armarinho interno e lá tem a caixinha tudo de mim. E que para essa cliente eu vou fazer só até aqui. Eu entrego tudo de mim em todas as sessões. Promocional ou não promocional. Eu dou tudo de mim. Mas às vezes meia hora é pouco. Eu dou tudo que dá pra dar de mim em meia hora. Eu dou. Eu não deixo a desejar. Se eu deixei algum dia, desculpa, mas eu não deixo a desejar. Pra mim, eu nunca saio com a sensação de eu poderia ter feito mais. Essas sessões promocionais foram um insight teu que deu super certo também, né? Deu certo, mas primeiro deu errado. Né? Não errado, né? Mas aquela sensação de eu não me sentir completa. Então, por isso que eu acho importante a gente manter essa conexão e a gente estar atento a nós mesmos, porque quando você fala assim, uma sessão promocional, R$400 a sessão, você faz 30, a pessoa que só olha pro dinheiro, ela faz 400 vezes 30. Acabou. Sim. E eu não é 400 vezes 30. Então, a Semana do Produtor, que é o meu sucesso, que é o meu bebê, que eu gestei esse projeto e que ele veio após a minha primeira vez que eu fiz mini sessão de Dia das Mães. É muito diferente você trabalhar com mini sessões, onde cada mini sessão vem de 3 a 6 pessoas, e quando a tua mini sessão vem uma pessoa. Sim. Apesar das fotos de Dia das Mães e Natal serem fotos lindas, que as pessoas adoram, e eu entregar tudo de mim, eu não consigo sentir que eu sou a Gabi Dal Ponte da veia que eu quero levar. Sim. E foi num desses momentos de internalização, de falar, Deus, o que eu posso fazer? Que a ideia surgiu. E já foram 3 ou 4 edições e é sucesso. Essa última eu falei, Deus, 20. 20 tá muito bom pra mim. E foi lá, 28. Como que aconteceu essa última semana do produtor? Né, o contexto por trás. Eu queria mudar o estúdio. Tava nos nossos planos mudar o estúdio? Não. A gente já tinha conversado. Chega. Eu falei, não dá porque eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Então, como que a gente vai fazer? Semana do Produtor. Puxa. E as fotos ficaram as mais lindas de todas. Nossa! Eu acho que é pela sua experiência, né? E você acredita que isso leva os negócios a irem para frente? Por exemplo, assim, você coloca algo em jogo e vamos dizer assim que o criador sabe que você vai dar o seu melhor e vai ser um propósito bom e isso vem mais do que você estava planejando? Eu acho que sim. E qual é a ideia, né? Por exemplo, desse meu projeto? Tornar mais acessível a chegada dessas pessoas para mim, não dificultar o processo, fazer uma sessão com custo-benefício onde a pessoa consiga reverter mais rápido ainda aquele valor investido, porque o meu interesse é que a pessoa reverta o valor investido. No ensaio pessoal, como que a pessoa vai reverter o valor investido? Em autoestima, em gás, em energia, em vontade de viver, em vontade de melhorar. Como que a pessoa reverte o investimento quando é um ensaio profissional? Ganhando dinheiro. Então eu quero que a pessoa do ensaio profissional ganhe dinheiro. E não fico querendo também falar que as pessoas têm que fazer só foto profissional, só têm que fazer foto comigo. Jamais. Jamais. Sim. Então, algumas pessoas só querem profissionais, ok. Mas eu não tenho dinheiro. Não precisa de foto profissional. Precisa, né? Sim. Mas você não precisa esperar ter as fotos profissionais
pra tua vida ir pra frente. É que hoje as pessoas, elas se conectam com pessoas, principalmente nas redes sociais. E o que eu vejo que muitos clientes meus têm dificuldades de entender e de fazer, é que às vezes eles esperam ter só o profissional para fazer. E quando hoje, com a expertise que eu estou criando nessa área mesmo, eu vejo que com o seu exemplo, por exemplo, que você faz praticamente 99%, não, eu ia falar do tráfego pago, você faz 90% do seu material com celular, no dia a dia, mas você preza por uma qualidade, mesmo sendo com o celular. Mas a gente vê que é aí que as pessoas se conectam, né? E quando você vem com esse material profissional também, você começa a se impor perante aos seus outros concorrentes. Então, você não esperar estar pronto ou só com material profissional, né, para fazer a coisa acontecer, eu acho que foi uma das coisas que pode ser que tenha E que às te vezes as ajudado. pessoas também, elas se desconectam. Elas esquecem que independente do teu material ser profissional ou do teu material ser amador, o que importa não tá aqui. O que importa tá aqui. E as pessoas esquecem que o que importa é a mensagem. Você pode muito bem hoje não ter dinheiro para fazer um vídeo profissional, faz um vídeo amador, a tua mensagem é do coração, a tua mensagem ela é boa, você quer cativar o bem da pessoa, você não quer passar ninguém para trás, não tem como dar errado. Se o que você quer é uma coisa boa, que vai fazer bem para você, para as pessoas que você ama, para as pessoas que vão se conectar com você, é só uma questão de tempo até isso estar estourado. Porque é o que vai acontecer. Quem estoura porque viraliza num vídeo cheio de coisa que não passa nenhuma mensagem, é 15 segundos de fama. A pessoa ela vai ficar refém daqueles 15 segundos de fama e ela vai cada vez fazer coisa pior para conseguir viralizar. Quando você desliga dessa história de viralizar, porque nem sempre vamos falar de fotógrafo, nem sempre um fotógrafo que viraliza Reels é um fotógrafo que tem agenda cheia. E o que importa para você? Importa lá, visualização e comentários de pessoas que só batem palma pra você e nunca vão te dar R$1? Ou uma coisa que você transmitiu a tua mensagem e tua agenda indo pra frente? Eu, pra mim, não tô nem aí pra viralizar. Tanto que meu Instagram, assim, ó, eu comecei ele com bem pessoal, eu ainda uso meu perfil de sei lá quantos anos atrás, mais de 10 anos eu tenho esse perfil do Insta. Quando eu virei fotógrafa, eu tinha 700 seguidores. E agora eu tô chegando em 9.400. E quantas propostas para comprar seguidores? Muita proposta para participar de sorteio, muita proposta para comprar seguidor. Não tem nada contra quem faz isso. Vocês podem fazer o que vocês quiserem no perfil de vocês. Eu não tô disposta. Eu não tô ali por causa de número. Eu tenho valores, eu tenho princípios que eu não vou ficar passando por cima pra ter essa fama passageira aí. Meu negócio é longo prazo. E eu tô trabalhando a longo prazo. E eu acredito que você tem muito futuro ainda pela frente, né? O que você faz hoje por esse futuro incerto? Mantenho a minha boa vibração, mantenho a minha boa intenção, porque como eu disse, se você é justo, se você é bom, se você é verdadeiro, se você se capacita, se qualifica, entrega teu melhor com tudo que você tem hoje, a matemática é básica, vai dar certo. Sei lá, se daqui a alguns anos eu não for fotógrafa, se não der certo, pra mim já deu, né? Eu tô no meu auge desde o dia que começou. Meu auge foi sempre o dia de hoje. Eu tô sempre no meu auge. Se lá na frente não der certo e eu precisar descer um degrau e fazer coisas que eu imaginava quando a gente tinha dificuldade financeira, se eu tiver que bater de porta em porta fazer unha, eu vou ser a melhor manicure que faz unha de porta em porta. E se eu tiver que ser diarista, eu vou ser a diarista mais top que tiver. Não importa. O que eu estiver fazendo, eu vou ser a melhor. E se eu não for a melhor naquele dia, eu vou ser a melhor com o passar do tempo. Então, e isso é o que você pode trazer, talvez, para as pessoas entenderem que não é rápido o processo, mas ele acontece. Se você mantém certo esse propósito, esse posicionamento que você disse. Eu acho que existem formas, talvez, de você potencializar, de você acelerar uma coisa ou outra. Mas eu acredito que as coisas elas acontecem conforme você está com a maturidade para lidar com os desafios que aquela posição te traz. Porque quando você olha essa situação de sucesso, o que você vê? Você vê a pulseira do não sei que marca. Você vê o emblema do carro tal no stories da pessoa. Você não vê
o que você tem que ter por trás para gerir tudo isso, né? Então... É que eu acho que essa geração dos milhões, né, principalmente vários jovens que a gente vê que já estão milionários, né, mas a gente não sabe o processo que levaram a ser milionários rápido, que eles vendem isso, né? Mas a gente sabe que talvez esse processo para ser rápido a gente acabe atropelando algumas coisas, né? Por exemplo, quando a gente teve a Rafa, a gente abdicou de meio período do nosso trabalho comercial e decidiu trazer ele para a noite, enfrentar alguns desafios, mas para a gente poder estar mais perto dos filhos, né? E talvez se a gente não tivesse feito isso, a gente continuaria evoluindo nos negócios, no financeiro mais rápido. Mas talvez a gente teria perdido algumas coisas, né? Infinitas possibilidades. Eu acho que a gente sempre tá no melhor lugar que dá pra estar. Se você tá num lugar que você não gosta, tem que sacudir a poeira. Tem que arregaçar a manga, tem que levantar a bunda do sofá, pede ajuda, sabe? Se o teu problema é emocional, sabe? Vai num postinho, procura um psicólogo, um psiquiatra, pede ajuda, vai atrás, ninguém é responsável pelo lugar onde você tá, trauma todo mundo passa, nenhum é maior, nem outro, né? A gente sempre tá no melhor lugar que dá pra estar. Não dá, eu não teria como estar 10 anos à frente agora, porque provavelmente eu não teria como ter o manejo dessas ações de 10 anos daqui pra frente. Eu tô sendo preparada para aquela Gabriela lá da frente. O que eu faço hoje é, que Gabriela eu quero ser lá no futuro? Ah, eu sei que Gabriela eu quero ser lá no futuro. Então tá. E o que eu faço para aquela Gabriela vir? E tem coisas que às vezes você precisa tirar para conseguir alcançar? Tipo, como assim? Talvez abdicar de um tempo. Isso com certeza. Hoje em dia eu quase não tenho tempo para ficar de boa. Hoje em dia eu não socializo muito com amigas. Mas eu entendo que é um momento, sabe? Tipo, tem a importância do pilar amizade? Tem. Neste momento que eu tô, para onde eu quero chegar, eu não tô conseguindo dar mais de mim pro pilar amizade. Porque tem outros pilares meus que também não estão sendo 100% feitos e que são mais importantes. Então, a gente sempre vai ter que deixar uma coisa de lado, né? Se você tem uma porta e você tem uma janela, e você escolhe ir pela porta, automaticamente você tá deixando de ir pela janela. Se você vai pela janela, você tá deixando de ir pela porta. Não dá pra ter tudo. Sim. Não dá pra ter tudo. E são sempre infinitas possibilidades. A gente tem 1 milhão de realidades paralelas à nossa. É só o meu partilhar mesmo. É isso que eu te agradeço muito por essa entrevista. Tem muitos e muitos outros detalhes que com certeza já agregaram para o meu livro, mas essa conversa para mim foi um pouco nova, porque eu acho que nós dois estamos em algum momento diferente, mas ao mesmo tempo unidos, como sempre. E para finalizar, é o que eu estou pedindo para quem vem aqui, tipo, se fosse dar uma dica, se fosse falar, não o que as pessoas devam fazer, né? Cada um faz o que quer. Mas se você pudesse contribuir com as pessoas, tipo, talvez esse caminho vai dar certo. Com certeza, a melhor coisa, o melhor conselho que eu posso dar é seja você mesmo. Deus te fez desse jeito e com essas qualidades, com essas atribuições, porque você tem que ser assim para você impactar na vida das outras pessoas. E não quando eu digo impactar na vida das outras pessoas, você precisa imaginar você em cima de um palco dando palestra. Talvez só sendo você mesmo, você consegue impactar a vida de qualquer pessoa. Teu filho, teu marido, teu pai, tua mãe, teu amigo. Foca mais naquilo que tá em você e que é teu. E traz essas qualidades à tona. Desliga um pouco desse externo, sabe? De querer ser igual fulano, igual ciclano. Talvez às vezes... E mantenha nessa questão de, tipo, ser justo, ser honesto, ser do bem, querer o bem. Eu sei que às vezes é difícil, a gente também já passou 1 milhão de vezes por coisas financeiras, até a gente não tem a nossa situação financeira hoje resolvida. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe onde a gente quer chegar. E o que a gente tem que fazer para chegar lá? Foco. Talvez as pessoas que a gente admire externamente e talvez queira ser externamente, ela seja mais difícil ou que não seja o seu caminho do que você pensar em dar orgulho ou propriamente você ser bem reconhecido pelas pessoas que estão perto de você. Sua mulher, sua esposa, né? Seus filhos, seus irmãos, pais, mães. E às vezes a gente quer um monte de fãs, mas às vezes se a gente focar em algumas coisas que a gente poderia fazer para ter os fãs de dentro de casa,
esse resultado chegaria. Com certeza. Para mim tá funcionando. Mas é isso aí, obrigado então por vocês terem acompanhado essa entrevista. Eu fico muito grato a você, Gabi, por ter contribuído. E até a próxima.